Fala pessoal, dando sequência aqui ao nosso workshop de profissões. Hoje eu estou novamente com a Thalita para a gente trazer um bate-papo aí sobre economia. Olá, Thalita. Olá, hoje estamos com José Alfredo Guerra, né? Ele é graduado em Ciências Econômicas, mestre em Administração e também doutor em Ação Social. Olha só quantas coisas, quantas graduações interessantes. Então, nós gostaríamos também de ouvi-lo um pouquinho, falar um pouquinho dessa sua trajetória. Seja bem-vindo. Obrigado, Thalita, professora Thalita, professor Felipe. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, mais uma vez participando desse workshop de profissões, né? E em poder conversar, bater um papo assim, nesse sentido, na expectativa da economia, né? Eu sei que muitas vezes cria essa ansiedade do que fazer depois do ensino médio, etc. Então é bem bacana esse workshop, parabenizo vocês, agradeço também o convite, poder conversar um pouquinho com os meninos sobre essas profissões todas que tem, né? Thalita já lembrou bem, eu sou formado em economia pela Unifacef, depois eu fiz meu mestrado em administração, depois doutorado em serviço social, dentro dessas expectativas, todas estudando a gestão, viu, Thalita, viu, Felipe? Sempre meu objeto de pesquisa foi estudar a gestão, né? E falar um pouco de economia, acho que não tem período mais interessante do que a gente conversar do que período propício do que a gente está vivenciando, principalmente nesse período de pandemia, de dificuldades econômicas, né? Muita gente confunde estudar economia com a economia doméstica, né? São coisas muito distintas, né? Falar de economia envolve um estudo de renda, trabalho, capital, né? Geração de emprego e assim por diante. E é interessante a gente começar a discutir e fomentar toda essa questão da ciência econômica, ciência administrativa, ciências contábeis, que engloba toda essa situação do cenário econômico como um todo, tá? Então, a gente, nesse bate-papo, assim, a gente pode ver e vai interagindo, porque eu sempre, às vezes, sou chamado para conversar com as pessoas, falando assim, Zé Alfredo, como é que vai, o que vai acontecer no cenário econômico, né? Uma disciplina que eu ministro, que é a disciplina de mercado de capitais, né? E para você atuar no mercado de capitais, um economista, um administrador, um contador, eles são expertos em mercado de capitais, porque você, além de entender o contexto econômico, onde a empresa está inserida, né, nesse contexto mundial, global, você também tem que entender um pouco do mercado. Então, o mercado muito volátil, muito nervoso, por sinal, como é que está, por conta das incertezas, né? Economia é uma ciência que estuda os recursos escassos e as necessidades ilimitadas. Então, nós estudamos também o ser humano, o comportamento do ser humano frente ao consumo, frente a N situações. E estudando toda essa escassez de recursos, porque todos os recursos são escassos, sem exceção, né? E a gente trabalha num contexto dentro da escassez das necessidades do ser humano. Então, veja que bacana que é estudar ciências econômicas, porque você precisa entender, porque existem algumas leis econômicas, e a gente, o professor Felipe é doutor também em números, né? Eu falo que economista gosta muito de explicar com números, né, Felipe? Então, você faz uma curva com número e tudo mais, mas o mais interessante é você fazer algumas curvas de oferta, demanda, e poder entender esse mecanismo de mercado para achar o ponto de equilíbrio. Então, você norteia muito essa situação onde que muitas vezes o empresário, muitas vezes o investidor, ele colhe informações com o economista para que você possa tomar algumas decisões. E como eu disse, todos os recursos são escassos, a gente trabalha com dinheiro, com capital, como eu disse, né? E capital hoje é algo em extinção. Está muito escasso, inclusive, capital, dinheiro propriamente dito, né? Então, dinheiro, eu sempre digo para os nossos alunos que não aceita desaforo. Então, você tem que ter um zelo muito grande pelo dinheiro, pelo patrimônio que é uma empresa, para que você não tome prejuízos, que você não veja seu dinheiro escoar pelas mãos como um ralo, né? Um investimento mal feito é um investimento onde que você vai perder dinheiro. E o que mais interessante, quando a gente fala de economia, é que o economista ele não tem bola de cristal para ficar prevendo. Ninguém é mãe de Iná para ficar prevendo. Então, o que é bacana na economia, nas ciências econômicas, né, estudar a gestão, como propriamente a gente está discutindo aqui, você tem muitos estudos para embasar a sua tomada de decisão, né? Então, você tem caminhos para seguir
caminhos teóricos, né? Então, o curso ele te propicia muito essa análise de mercado com a matemática, com a história econômica, que é importante você ver os ciclos econômicos acontecendo isso também, né? Então, bem geralzão, a gente não sei se a gente vai falando também, para a gente poder bater esse papo, para poder instruir os meninos nesse quesito, quem tiver essas dúvidas, poder tomar sua decisão bem calcada. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo aceite aí do convite, José Alfredo, e acho que é muito bacana esse panorama geral que você deu, né, da atuação profissional no mercado. A gente, de fato, está num momento de muita ascensão do economista, né, como atuação, e talvez muitas pessoas ainda não entendam exatamente a formação, o que possibilita, né, para fazer. E a gente tem hoje uma ligação muito forte aí com o cenário político da economia, porque se fala muito isso nos jornais, né? Mas antes da gente entrar propriamente nisso, eu gostaria da gente dar uns passinhos atrás aí e trazer um pouquinho para a realidade dos meninos aí que estão iniciando a pensar no vestibular, né? Então, na época de vestibular, quais eram as suas principais facilidades, né? O porquê da escolha da economia? Então, trazendo para esse momento que o aluno ele está escolhendo o que ele quer fazer, quais eram essas suas facilidades aí? O que você esperava da economia? Então, Felipe, na verdade, eu também, quando estudante, eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos, né? Eu já entrei um pouco mais tarde, diferente hoje dos jovens que entram mais cedo, que tem mais condição, né? Eu trabalhava antes e a família tinha uma empresa, uma farmácia, meu pai tinha uma farmácia herdada para meu avô, então eu sempre vi essa questão. Na verdade, vocês acreditam que eu tinha um sonho de fazer veterinária? Eu tinha esse sonho, gosto muito disso. Mas aí a situação foi indo, depois eu falei, puxa vida, eu vou prestar ciências econômicas, porque estudando, conversando, mesmo porque tinha que dar continuidade, já estava na empresa familiar, né? E aí eu comecei a me interessar pela parte de gestão, e aí eu falei, acho que eu vou fazer ciências econômicas. Eu entrei em 96, já tem um tempinho já, quando eu me formei em 2000. Então, o que me motivou mesmo foi essa questão de poder ajudar a família, poder ver, não existia esse processo de globalização, ainda estava começando, esse processo das transacionais, sabe? Então, estava muito novo, muitos esses conceitos, e aí começou a vir muitas concorrências, a gente começou a pensar e conversar em família, e aí foi por isso que eu tomei a decisão de fazer ciências econômicas. E aí, pessoal, uma coisa bem bacana que eu falo para vocês, que foi acontecendo comigo, tá? A época, quando eu fiz economia, nosso curso era de 5 anos. Hoje, são de 4 anos. E eu, particularmente, eu falei, gente, será que é para mim isso da economia? Parece que eu estava vendo, era grego, né? Sabe, assim, aquela coisa assim que você não estava compreendendo muito sentido do porquê você está estudando ciências econômicas. E foi com o passar do tempo, eu tive vários professores que são minhas referências, né, em ciências econômicas, e aí vários professores, depois eu comecei a tomar gosto pela coisa, né? No meu segundo para terceiro ano de faculdade, eu comecei a tomar gosto, porque estudar ciências econômicas, você tem um primeiro ano que é básico, com administração, com contábeis, que você vai estudar matérias comuns, como contabilidade, você vai estudar direito, você estuda sociologia, são matérias que são todo introdutória, que depois você aprofunda dentro das ciências econômicas. E depois, quando entrou de fato na economia, eu comecei a tomar gosto, que eu comecei a compreender esse contexto desse cenário todo que estava acontecendo no mercado global. Então, foi essa minha tomada de decisão quando eu optei por fazer ciências econômicas, né? E depois, como a própria professora Thalita colocou, eu fui fazer administração, fui fazer serviço social, eu fiz outras pós-graduações também, mas a minha formação básica é essa dentro da gestão, que é estudar cenário econômico dentro da gestão. E dentro disso, né, José Alfredo, como foi a sua passagem também em relação aos trabalhos, né? Porque os alunos questionam muito, preocupam muito com a questão dessa carreira, né? Você foi construindo isso ao longo dos anos. Mas, assim, como que foi o seu trabalho em si com a economia, com a administração? Como que você chegou onde você está hoje?
né? Porque hoje Pois você é. é professor, tem várias, né, vertentes aí. Eu fico muito feliz, viu, Thalita? Até eu ia até comentar, e o Felipe acabou passando. Eu tinha um sonho também, viu, Felipe, viu, Thalita, de trabalhar em banco, né? Eu tinha uma vontade. Então, quando eu passei por isso que também, acho que também tinha uma empresa familiar, mas aí depois eu falava, gente, eu preciso sair, depois eu preciso tomar algumas decisões, e eu tinha um sonho de trabalhar em banco, né? Ainda a época era muito analógico, não era toda essa tecnologia que hoje os bancos têm, e aí o gerente do banco falou assim para mim, olha, Zé, se você quiser trabalhar no banco, você tem que estar fazendo faculdade em alguma das áreas, ou economia, administração e contabilidade, né? Você tem que ter essa formação. E aí, eu também entrei por esse propósito também, bom lembrar, porque é bacana que os meninos falam assim, o que eu tenho um sonho em trabalhar com quê? Então, as profissões ajudam também a te direcionar. E aí, Thalita, quando eu comecei a estudar, eu trabalhava em farmácia, trabalhei no Sebrae, depois já estava na farmácia, e depois eu fui para o banco. Em 2000, eu comecei a trabalhar num banco, uma instituição financeira, já estudando, né? E foi bacana que me deu muitas oportunidades também de vivenciar o mercado financeiro, que é uma das atividades do economista, né? Então, eu me aprofundei em finanças, por isso que eu comentei que eu tenho uma disciplina de mercado de capitais, de engenharia econômica, que são fluxos de caixa dentro de uma organização. Então, o mercado de trabalho, para mim, também foi essencial na tomada de decisão por ter escolhido economia. Então, a minha trajetória dentro do curso de Ciências Econômicas, logo em seguida eu prestei o concurso aqui no Unifacef, né, como professor concomitante, eu fiquei ainda no banco, fiquei até 2008 no banco, depois eu saí para dedicar exclusivamente no mercado acadêmico, né, aí fui fazer meu doutorado, etc., e durante esse meu período aqui dentro da universidade, do Unifacef, eu passei por vários cargos também que a formação de economista me proporcionou. Estar atuando nessa situação. Então, eu como professor, depois eu fui pró-reitor de extensão, depois fui pró-reitor de administração, claro, dentro de uma organização pública, tem algumas diferenças, agora está bem assemelhado à gestão de uma empresa pública, né? E aí tendo como pró-reitor de administração, no ano de 2016, em 2017 eu tomei posse, eu fui eleito reitor pela congregação aqui no Unifacef, então eu fui reitor do Unifacef por um mandato, 4 anos, agora no final de dezembro terminou meu mandato e o professor Alfredo, atual reitor, ele me convidou para continuar como pró-reitor de administração. E é muito bacana, porque o cenário como um todo tem mudado, né? Eu peguei várias etapas também do mercado, e esse mercado agora de pandemia, dentro dessa incerteza, ainda ele é maior. Então, a formação de ciências econômicas tem dado esse feedback para que a gente possa também, como eu disse no comecinho, né, Felipe, tomar as decisões, e que não são fáceis, né? Você tem que fazer escolhas, e escolhas com capital. Então, foi um pouco dentro dessa passagem, viu, Thalita? Legal. Zé Alfredo, eu tenho, assim, duas questões que são até particulares. Eu tenho dúvida mesmo, então, desculpa, se for uma pergunta muito leiga, mas, assim, eu imagino que quem esteja prestando o vestibular, a pergunta que ele quer saber é o que, de fato, um economista faz num banco, né? Ele não vai ficar ali mirabolando contas muito diferentes, é uma atuação do dia a dia. O que ele faz propriamente dito? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda você já comentou, né, da faculdade, do banco, das outras possibilidades que a faculdade, a graduação em ciências econômicas possibilita. Quais são elas, né? Citar pelo menos algumas aí para dar um norte para essa molecada que está vindo aí. Felipe, você sabe que eu sou delegado do Conselho Regional de Economia, né? Então, essa questão de falar de economia, comentar um pouco da profissão de economista, muita gente fala assim, Deus me livre fazer economia, porque fazer economia você vai só mexer com números, vai fazer essas coisas, né? O pessoal tem essa visão meio que distorcida, não sei se é porque isso vem, mas tem mudado muito, né? Onde que o economista atua, né? Eu sempre digo assim, um economista, ele é um bom gestor, né? Então, se ele é um bom gestor, ele é um bom administrador, ele já tem a formação de economia, ele também tem condições de analisar a parte de uma organização, porque lembra que eu falei do mercado de capitais, para eu tomar uma decisão, eu tenho que saber analisar um balanço patrimonial. Para os meninos que é isso? O professor está falando de balanço patrimonial, o que é isso, né?
toda empresa tem a parte contábil. O que um contador faz? Então, você tem a parte contábil, é como se fosse a vida financeira de uma empresa no papel. Você faz a escrituração de uma empresa, você declara o seu ativo, passivo, as suas receitas, suas despesas, contas a pagar. E aí, o economista, qual que é a função? De você analisar tudo isso para que você possa tomar decisão. Né? As suas decisões são calcadas em cima de uma multidisciplinaridade de profissões. O economista, ele não é sozinho. Então, você tem um administrador, tem um contador, tem um engenheiro de produção, você tem o pessoal do software, você tem várias pessoas que você consegue agregar para você tomar decisão. E aí, muitas vezes, você fala assim, mas qual que é a atuação de um economista numa instituição financeira? Né? Muitas vezes, um economista, e eu estou falando já de um cargo já de chefia, de um cargo de gerência num banco, um gerente de banco, o que um banco vende, pessoal? Né? O banco vende dinheiro. Então, o produto que o banco vende é dinheiro. Então, vejam que interessante que quando eu faço uma analogia. Tá bom, quando eu vou comprar uma calça, eu chego na loja e pergunto, quanto custa uma calça? E aí a vendedora vai falar o seguinte, custa tanto. Aí você vai falar assim, primeira coisa que eu pergunto, tá bom, tem desconto? Tá. Quando você chega num banco, você vai comprar um produto, não vai? E o que o banco tem para te vender? Dinheiro. Aí o que você vai perguntar? Qual que é a taxa de juros? Né? O que é os juros? Os juros nada mais é do que o preço do dinheiro. E aí, o que a gente consegue avaliar com isso? Né? Isso o economista perpassa muito facilmente. Né? Quando eu começo a falar o seguinte, pessoal, escuta às vezes no jornal, escuta no noticiário, ou lê mesmo, né? Fala assim, mas o que é juros? Né? O que tem a ver os juros? O que tem a ver? Tanto esse povo fica falando, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando que a gente precisa voltar o crescimento, precisa voltar a estabilidade. O que ele está referindo aqui? Exatamente dentro de um contexto desse mercado financeiro, da atuação dentro de um banco, dentro de umas organizações, né, que são as empresas, quando ela precisa captar recurso, ela tem que buscar esse recurso em recurso de terceiros. E aí ela vai buscar um banco. Então, veja, qual que é o papel de um gerente? É você avaliar a sua empresa, avaliar a vida da sua empresa. Como que eu avalio a vida de uma empresa? Eu vou pegar o seu balanço patrimonial, que um contador fez, e eu vou começar a destrinchar para saber se você é solvente, insolvente, palavra esquisita de economista, né? Mas é capacidade de pagamento. Se eu estou te emprestando dinheiro, você tem que ter a liquidez de poder quitar esses empréstimos, porque senão eu estou emprestando, eu vou tomar um prejuízo para emprestar. Então, veja, qual que é o melhor momento de eu tomar um empréstimo, de eu emprestar também para essa empresa? Então, veja, quando você é gerente de um banco, gerente de uma instituição financeira, você começa a pegar essas malícias do mercado, né? E que malícia é essa? Começar a ver o ramo de atuação que você atua. Então, vejam, o que eu vou analisar? Olha, Felipe, eu vou analisar o seu ramo, se o seu ramo é promissor, se você está atuando, se você tem dividendos a receber. Então, dentro do balanço, um contador me apresenta isso, e quando você vai fazer o empréstimo, esse documento vem junto no seu cadastro. E aí compete a o gerente, né, a fazer toda essa análise da sua empresa para que eu possa emprestar de uma forma sólida. Uma outra coisa também, poder ajudar a tomada de decisão, né? Muitas vezes fala assim, o gerente ele só quer vender. Não, nem todos são assim. Tem alguns bancos que às vezes forçam o produto, porque como qualquer outra empresa, você tem meta de vender produtos, né? Mas uma instituição financeira bancária, ela está lá para auxiliar. Né? Muitas vezes para poder auxiliar na melhor opção de fazer um financiamento, mesmo porque o banco tem interesse de fazer o empréstimo de uma forma muito mais calcada. E dentro de uma instituição financeira, um gerente, ele tem essas atribuições também de analisar como que eu estou emprestando. E a mesma coisa quando eu estou atuando numa empresa, né? Numa organização. Então, vejam, olha a amplitude que um economista tem para ser um bom gestor. Então, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de dinheiro que é um bem universal para todo mundo, que todo mundo carece, uma empresa precisa de um fluxo de caixa, né? Então é bacana a gente analisar aquele fluxo de caixa. Você, como físico, você sabe muito bem o que é esse fluxo de caixa, como é que estão as minhas receitas e as minhas despesas. Então, o mais interessante que a conta básica é a sua receita tem que ser superior às despesas. Isso é uma função básica de qualquer economista. Mesmo a economia doméstica, que eu falei no comecinho, né? De uma família que tem um orçamento, você tem que saber como gasta. E aí você tem que dar os passos, muitas vezes, para tomar essa decisão do investimento, até mesmo de fazer um empréstimo
lá numa instituição financeira para você saber o produto que você vai oferecer, né? Então, você tem que demandar esse recurso, né? O que é bacana, viu, Felipe, só para finalizar, para a gente fazer esse bate-papo, eu falo o seguinte, olha que bacana as perguntas que a gente faz enquanto economista. O que produzir, como produzir e para quem produzir, né? Então, vejam, olha que perguntas a gente parece que são fáceis de responder, né? Se eu chegar para você e falar assim, Felipe e Thalita, vamos ser sócio? Tá, eu entro com capital e vocês entram com a ideia, nós vamos produzir. O que a gente vai produzir? Por quê? Porque sempre eu quero ver o payback, o ROI, o TIR, o retorno. Então, o que é que vai me dar um retorno rápido, com risco baixo, né? E que eu vou blindar meu capital? Então, vejam, isso tudo você tem enquanto um gestor, enquanto um gerente de banco, você tem que também saber analisar e ter essa malícia para você também responder essas perguntas, se o produto que você está oferecendo é um produto que vai ter aceitação no mercado. Então, isso dá para a gente discorrendo com vários exemplos que a gente pode ir conversando aqui. Pois não. Seria correto, então, a gente falar que a principal atribuição de alguém formado em ciências econômicas, né, de um economista, é gestão de risco? Então, é um dos, Felipe. Então, a essência da ciência econômica é estudar os recursos escassos, né? Então, o que é risco? Então, vejam, gestão de risco. O risco é a probabilidade de um evento não dar certo, né? Falando em probabilidade, da estatística, né? Então, vejam, ninguém tem a certeza. Por isso que eu disse que o economista não tem uma bola de cristal. Não tem o que eu falar para você, falar o seguinte, uma vez na reportagem, eu era estudante, veio assim, por que o economista erra tanto? E aí eu sempre discuto isso, tem até essa reportagem, eu falo assim, economista que erra tanto é porque ele quer fazer adivinhação. Ninguém aqui está para fazer adivinhação, ninguém está para alemão, nada disso. Você tem que tomar suas decisões calcadas em situações que são sólidas com histórico. Mas pode ser que eu tenha risco, todo investimento tem risco, né? Então, vejam, os recursos são escassos, as necessidades são limitadas. Muitas vezes eu aposto o meu produto, os meus recursos num produto que não tem aceitação no mercado, automaticamente, o que vai acontecer? Eu não vou ter o retorno esperado aquele que eu tinha programado. Por isso que eu falo que o economista ele tem que fazer análise de viabilidade econômica e financeira. Então, existem algumas ferramentas econômicas e matemáticas para que a gente possa tomar algumas decisões calcadas dentro dessas técnicas, né? Para que eu possa tomar decisões dentro também dessa que você falou de risco, gerenciar risco, né? Bacana. Dentro disso, né, aquele aluno que está querendo prestar aí economia, quais seriam as competências, né? Porque eles sempre perguntam dentro do autoconhecimento, o que eu preciso entender para eu prestar economia, né? Quais seriam essas competências? Olha, Thalita, isso depende muito de faculdade para faculdade, mas, em geral, uma faculdade de ciências econômicas, você é focado muito nas ciências exatas, tá? Ciências exatas é fato que você tem um economista, um engenheiro, você trabalha muito com as questões exatas. Por que eu falei depende de faculdade? Depende da linha, do projeto pedagógico de cada instituição. Tem algumas outras instituições que vai mais para o lado social, porque um economista, ele tem que ter 3 preocupações dentro dos objetivos, né? Eu falei do Paulo Guedes, é até bacana que os meninos aqui estão nos ouvindo. Toda vez o Paulo Guedes ele fala o seguinte, nós precisamos voltar a ter crescimento econômico, eu não posso ter inflação, para que eu possa ter as questões sociais, né? Então, vejam, para isso, eu tenho que estudar o que é o crescimento econômico. Então, vejam, você perguntou quais são as habilidades e competências. Eu preciso ter parâmetro do que é um crescimento. Eu não gosto muito da palavra crescimento, porque eu prefiro a palavra desenvolvimento econômico. Porque quando você traz a desenvolvimento econômico, você traz a sustentabilidade junto nessa palavra. Então, veja, eu preciso desenvolver, mantendo a estabilidade. O que é estabilidade? Não ter inflação. O que é inflação? Alta dos preços. Essa alta do preço, eu tenho que mensurar aquelas questões do IPCA, para que eu possa mensurar aquilo que a gente tanto escuta falar do PIB, o Produto Interno Bruto, que é o que está produzindo. Então, vejam, para eu gerar riqueza, eu tenho que produzir. Para eu produzir, eu tenho que ter uma economia estabilizada, puxando o gancho que o Felipe falou. Vejam, eu não vou investir os meus recursos, sendo que eu tenho probabilidade alta de risco, porque se eu tiver um cenário incerto,
eu não vou investir, eu vou tirar o pé do acelerador. Então, vejam, esse crescimento, esse desenvolvimento tende a retrair. Isso tudo, a gente tem essas fórmulas para a gente poder calcular. Mas eu também tenho que ver o lado social, que é a eficiência repartitiva. Como que eu consigo, esses 3 pilares que eu te disse, como que eu preciso desenvolver sem que haja inflação, preocupado com o social, que é o lado dessa humanização das ciências econômicas, né? Então, nós temos vários autores que a gente estuda essa humanização dentro de um contexto econômico para que a gente possa entender tudo isso. Então, a gente estuda Weber, eu estudo Adam Smith, a riqueza das nações, a gente pode perpassar também por Marx, que fala um pouco dessa questão do capital, claro, dentro das discussões ideológicas, que eu não entro no mérito, mas esse estudante, esse candidato a estudar ciências econômicas, ele tem que gostar dessa carga de leitura que é um pouco mais voltada para exatas, que você vai fazer uma curva de possibilidade de produção, usa matemática, você usa uma matemática de primeiro grau, você usa matrizes. Então, todas essas matrizes que eu estou colocando para vocês são matrizes matemáticas de mecanismo que a matemática nos ajuda a entender. Isso tudo que a gente está conversando. Perfeito. Isso era uma coisa que eu ia entrar nessa questão, assim, para saber, é possível, a ciência econômica ela é muito atribuída ao fato das exatas, né? Parece que é um curso de exatas, mas é possível, então, aí, na atuação profissional, um economista, ele ter um bom desenvolvimento na profissão, sem um conhecimento de história e de geopolítica, principalmente? Acho que não, né? Não, Felipe, sabe por quê, professor? Na verdade, o que acontece é um contexto. Esse contexto desse conhecimento de mundo que é importante a gente frisar. Vejam só, a ciência econômica, ela interliga com todas as outras ciências, com a matemática, com a filosofia, com a geografia, hoje também está bacana, a geopolítica, né? Essa questão de territórios, essas coisas todas, com a história. Sabe por quê? Porque quando a gente pega a economia, nós vamos focar muito nesses ciclos que existem, e é muito parecido. Então, essa grande depressão que a gente está tendo agora, dessa crise econômica, né? Isso nós já tivemos passado. Então, vejam, a ciência econômica é uma ciência muito atual, porque você pega a história, atualiza, coloca a ciência dentro dessa história e você começa a ver os problemas econômicos dentro do seu contexto hoje. Então, vejam que bacana. Exatamente isso que você disse. Eu tenho que interagir com as outras ciências para que eu possa ter contexto. Eu conheço vários economistas que são diretores de recursos humanos, que mexem com gente, né? E aí você pega e fala o seguinte: mas é porque economista você vai ser mais frio, você vai ficar atrás de um computador, fazendo cálculos numéricos, etc. Sim, você tem aqueles que fazem os cálculos, mas você também tem aqueles economistas que também trabalham com gestão de pessoas. Você trabalha com todo esse contexto do ser humano, né? Porque você precisa entender o seu comportamento, né? O comportamento do consumidor, que eu disse que é incerto, você precisa ter aquela pessoa que está tomando as decisões ou ajudando a você a tomar as decisões, você precisa saber em que pé que você vai consumir, porque é isso que uma organização está preocupada, né? Então, vejam, eu preciso perpassar por várias ciências para eu poder ter um juízo de valor. Eu sempre digo que esse conhecimento de mundo e conhecimento como um todo é fundamental para um economista. Você não é uma ilha, né? As ciências econômicas, eu não posso trabalhar ela de forma isolada, de forma estanque, né? Você tem que trabalhar com essa multidisciplinaridade. Isso eu tenho dito que é muito o pensamento sistêmico, né? Essa questão do pensamento sistêmico que envolve as ciências econômicas. Por isso que eu disse que um bom economista, ele é um bom administrador, ele é um bom contador, é um bom engenheiro para fazer projetos, né? Então, hoje, dessa questão da empregabilidade, hoje os melhores concursos públicos, falando um pouco dessa questão do plano de carreira, são dos economistas que estão trabalhando no Tesouro Direto, trabalhando no Banco Central, BNDES, trabalhando em grandes corporações, né? E aí você fala, mas uma pequena e média empresa, bacana, vamos lá, porque eu tenho todo o conhecimento de uma gestão plena, né? Mesmo no curso de Ciências Econômicas, a gente também estuda administração. Como eu disse, eu estudo contabilidade, eu estudo análise de balanço, para que eu possa ter essas tomadas de decisões muito mais sólidas, né? Entendendo o contexto de mercado, entendendo o contexto econômico da situação como um todo.
Essa questão da multidisciplinaridade, ela tem sido comum a todas as profissões, né? Cada vez mais as profissões elas estão sendo mais conectadas, principalmente por fatores como tecnologia, né? Então, é muito comum essa questão de ter que trabalhar junto com outras áreas, né? Então, isso eu acho que daqui para frente vai ser cada vez mais essa questão. Infelizmente, a gente poderia entrar em assim, várias questões técnicas aí, né, para trazer um pouco de conhecimento para os alunos. Acredito que em uma segunda oportunidade aí a gente possa conversar a respeito, né, um pouquinho mais do que significa essa questão de PCA, de juros e tudo mais. Na minha visão, falta um pouco da educação da ciência econômica no ensino fundamental, né, para que tenha essa consciência nos jovens, de um modo geral, do funcionamento da máquina pública, né, de tudo, de um modo geral, acho que isso faz falta. Mas para a gente poder caminhar para o final do nosso bate-papo aqui, eu queria que o senhor comentasse uma dica, né, para esses alunos. Olha, quem está querendo, uma dúvida que a Thalita já sempre comenta aqui, todo aluno quer saber, o mercado está propício, não está propício, como que está... O profissional, ele está em evidência, ele arruma emprego fácil, né? Essa é a grande dúvida. Então, eu queria que, para o senhor finalizar aí, desse uma dica para esses alunos que estão tendenciando para o curso de Ciências Econômicas, com a sua dica particular, do ponto de vista de quem já foi reitor de uma universidade, que conhece a fundo as dificuldades da educação no Brasil, e pudesse comentar um pouquinho para esses alunos aí. Bem bacana, Felipe. Bem oportuna também a pergunta que você faz, né? Porque sempre a gente claro, a gente está fazendo investimento na educação, o meu conhecimento, mas eu também quero ver o meu retorno, etc. e tal, né? E com relação à empregabilidade, é algo que eu sempre falo: oportunidade de trabalho tem para todos. Mas uma coisa que eu quero deixar de legado para vocês, jovens, estudantes, agora do ensino médio, que vão prestar o vestibular, né? Eu venho de uma família que eu não tinha muito... Nós éramos em 5 irmãos, então não tinha tanta condição de poder estar estudando, poder estar muita coisa, né? Mas minha mãe é professora, meu pai também sempre estimulou isso, meus irmãos todos. Então, quando a gente fala de empregabilidade, Felipe, eu falo o seguinte: o mercado de trabalho, ele tem oportunidade? Sim. Né? Aqui no Unifacef a gente tem um departamento só de estágio, de indicação. Graças a Deus a gente tem mais gente pleiteando do que mais gente recrutando do que gente oferecendo para trabalhar no mercado de trabalho. Isso é bom, é um mercado que a gente dá um termômetro, né? Mas de mediano, nós estamos assim de profissionais. Então, para você que quer se destacar, infelizmente, até a Thalita tinha me perguntado com relação a quanto tempo eu estudo, né? Eu acho que faz um bom tempo, eu terminei meu doutorado em 2010, 2011, e eu até hoje estudo e trabalho aproximadamente de 12 a 15 horas por dia, né? Nós estamos tendo um evento grande, e sempre estou participando de congresso, publicando livro, porque a gente não pode parar. Então, uma dica bacana, e essa pergunta do professor Felipe é fundamental. Pessoal, não sejam medianos, façam a diferença, tá? O que eu digo para vocês se esforcem, façam diferença com ética, com responsabilidade, que vocês vão se dar bem. O mercado de trabalho tem oportunidade, tá? Direto, Felipe, direto. Eu recebo gerentes me ligando: pô, Zé, estou contratando, você tem alguém para me indicar? Então, veja, o mercado de trabalho exige qualificação. Só a graduação é impossível, não fiquem só na graduação. O professor Felipe com mestrado, doutorado, a Thalita também com graduação, pós-graduação. Por quê? Porque o mercado de trabalho você não pode parar, você não pode esperar e acomodar. Foi-se o tempo, tá? Então, vejam, as oportunidades estão para todo mundo, mas eu tenho que estar sempre com o meu cavalinho arriado, para quando a oportunidade passar, eu poder subir e sair cavalgando. A universidade, quando você entra na universidade, você recebe as muletas, que ajuda igual no ensino médio, igual no ensino fundamental. E quando você se forma, você vai devolver essas muletas para a gente. A muleta é a forma com que você tem ajuda para você andar. Porque enquanto estudante, você é permitido errar, né? Mas o mercado de trabalho não admite erro. E aí o que acontece? Como que você faz isso?
você tem que se qualificar. Então, vejam, pessoal, eu, graças a Deus, eu sempre trabalhei em 2, 3 empregos ao mesmo tempo. Então, teve uma época que eu fui diretor financeiro da Proab, que é uma empresa pública, continuava dando aula e tinha um cargo na gestão aqui no Unifacef. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não sou exemplo para ninguém, né? Eu fui eleito reitor e eu fui o reitor mais novo do Brasil, né? Então, isso eu falei, gente, a gente tem que fazer e mudar o perfil desse estudante. Então, essas questões todas, mesmo que a gente está em pandemia, façam a diferença, não fiquem só na aula, estudem extra classe, isso é fundamental, né? Só para finalizar, Felipe, já falei muito, né? Coitado, está no tempo estourado. Eu ministro aula de economia para médicos, para quem está estudando medicina. Então, vejam, não importa que você vai ter uma profissão que você ganha muito, mas eu também preciso saber onde eu investir. Então, eu conheço muitos profissionais que são formados em outras áreas que buscam as ciências econômicas para poder ter oportunidade, porque eu ganho dinheiro, eu preciso saber onde que eu vou investir. Então, vejam, o mercado de trabalho tem, pessoal, mas para os bons, para os medianos, infelizmente, eu não tenho boas notícias, não. Então, nós temos que sempre destacar. E como que eu me destaco? Me destacando, estudando, abdicando de fim de semana. Não estou falando que a gente tem que falar, agora a pandemia não pode sair, né? Mas eu não estou dizendo que a gente tem que ser santinho como um todo, mas eu tenho que ter essa responsabilidade e da minha renúncia. O mais importante, eu tenho que renunciar, porque senão eu não vou conseguir, não adianta nada vem por osmose. Não. Eu posso são poucos, mas eu posso ser mega inteligente, eu posso ter um QI altíssimo, mas eu também preciso estudar. E aí, você tendo que estudar, você tem que fazer o seu esforço. E assim, na empresa, a mesma coisa, né? Não é porque você estabilizou num trabalho que você vai ficar estabilizado. A própria organização vai pedir que você cresça, e aí você vai ter que ter esse desempenho acima da média, para que você possa destacar também num cargo de chefia, num cargo de liderança, que eu acho que é isso que todo mundo almeja, né? Lembrando sempre, pessoal, que eu sempre gosto de falar com muita ética, com muita humanização, né? Eu acho que o ser humano hoje está precisando muito disso, desse ser humano, né? Que a gente trabalha com gente. Então, a gente não pode coisificar tudo, né? Então, a gente trabalha com ser humano e ser humano de carne e osso, é isso aí. Então, tem sim, Felipe, tá? Maravilha. Maravilha. Eu acho que é isso, né? Hoje, nossa, eu acho que você trouxe muitas questões importantes aí para os nossos alunos começarem a pensar, né? Começarem a agir. E eu só quero agradecer, né, pelo bate-papo de hoje. Acho que foi muito enriquecedor para todos nós aqui. Muito obrigada, José Alfredo, pela sua participação. Mais uma vez aí conosco, né, nos ajudando. O prazer é meu, viu, Thalita, professor Felipe? Eu falo que eu gosto muito de falar. Se deixar, a gente vai conversando aqui um tempão, né? Mas o prazer é meu, eu coloco à disposição de vocês também. Deixo aqui meu e-mail particular, é josealfredo.padoaguerra@gmail.com, ou então lá no Unifacef, pode entrar no Unifacef, vocês me acham assim, com tranquilidade. A Thalita tem meu telefone, se tiverem dúvida, pode me mandar que eu respondo, sempre tô ligado, né? Algum aluno quiser fazer, falar, pô, professor, eu tô com uma dúvida, eu posso assistir uma aula sua? Com o maior prazer. Eu encaminho agora online, está até mais fácil, né? Eu encaminho o link, vocês assistem às aulas, a gente tem um programa bacana aqui, mas não vai ao caso, eu estou colocando a minha disciplina à disposição de vocês, quem quiser tirar essa dúvida, então eu dou aula em contábeis, eu dou aula em engenharia de produção, dou aula na medicina, na administração, então quem tiver interesse para poder escutar um pouquinho de economia, poder conversar um pouquinho comigo também, estou à disposição para quem tiver necessidade, viu? O prazer foi todo meu, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês. Parabéns ao novo colégio, Thalita, Felipe, a todos os professores, tá? A minha admiração, meu respeito pelo trabalho de vocês também e pelo que vocês estão fazendo nesse workshop para poder fazer essa identidade vocacional que é muito importante nesse momento, não só nesse momento, mas principalmente nesse momento que a gente está vivenciando. Perfeito. Muito obrigado, Zé Alfredo. Pessoal, se vocês curtiram esse workshop, cliquem aí no sininho no YouTube, sigam o perfil do Novo Colégio nas redes sociais, podcast por dentro do Novo Colégio,
Foi um grande prazer receber aqui o José Alfredo, graduado em Ciências Econômicas. E até uma próxima. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, um abraço, boa sorte para vocês. Fica com Deus.